Uma excursão milagrosa de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Tenho uma viagem milagrosa para contar aos leitores, ou antes, uma narração para transmitir, porque o próprio viajante é quem narra as suas aventuras e as suas impressões. Se a chamo milagrosa é porque as circunstâncias em que foi feita são tão singulares que a todos há de parecer que não podia ser senão um milagre. Todavia, apesar das estradas que o nosso viajante percorreu, dos condutores que teve e do espetáculo que viu, não se pode deixar de reconhecer que o fundo é o mais natural e possível deste mundo. Suponho que os leitores terão lido todas as memórias de viagem, desde as viagens do Capitão Cook às regiões polares, até as viagens de Gulliver, e todas as histórias extraordinárias, desde as narrativas de Edgar Poe até os contos de Mil e Uma Noites. Pois tudo isso é nada à vista das excursões singulares do nosso herói, a quem só falta o estilo de Swift para ser levado à mais remota posteridade. As histórias de viagem são as de minha predileção. Julgue-o quem não pode experimentá-lo, disse o épico português. Quem não há de ir ver as coisas com os próprios olhos da cara, diverte-se ao menos em vê-las com os da imaginação, muito mais vivos e penetrantes. Viajar é multiplicar-se. Mas devo dizê-lo com toda a franqueza, quando ouço dizer a alguém que já atravessou por gosto 12, 15 vezes o oceano, não sei que sinto em mim que me leva a adorar o referido alguém. Ver 12 vezes o oceano, roçar-lhe 12 vezes a cerviz, 12 vezes admirar as suas cóleras, 12 vezes admirar os seus espetáculos, não é isto gozar na verdadeira extensão da palavra? Se em vez do oceano me falam nas florestas e contam-me 1000 episódios de uma viagem através do templo dos cedros e dos jequitibás, ouvindo o silêncio e a sombra, respirando os faustos daqueles palácios da natureza, gozando, vivendo, apesar dos tigres, das serpes, então o gozo pode mudar de aspecto, mas é o mesmo gozo elevado, puro, grandioso. O mesmo se dá se a viagem for através dos cadáveres das cidades antigas, dos desertos da Arábia, dos gelos do norte. Tudo chama o espírito, e o educa, e o eleva, e o transforma. Das viagens sedentárias só conheço 2 capazes de recriar: a viagem à roda do meu quarto e a viagem à roda do meu jardim, de Maestre e Alphonse Quer. Ora, com todo esse gosto pelas viagens, ainda assim eu não desejaria fazer a viagem do herói desta narrativa. Viu muita coisa, é certo, e voltou de lá com a bagagem cheia dos meios de apreciar os fracos da humanidade, mas por tantas coisas quantos trabalhos. Arrependera-se Catão de haver ido algumas vezes por mar quando podia ir por terra. O virtuoso romano tinha razão. Os carinhos de Anfritite são um tanto raivosos e muitas vezes funestos. Os feitos marítimos dobram de valia por esta circunstância, que se esquivam de navegar as almas pacatas, ou, para falar mais decentemente, os espíritos prudentes e seguros. Mas para justificar o provérbio que diz: debaixo dos pés se levantam os trabalhos, a via terrestre não é absolutamente mais segura que a via marítima, e a história dos caminhos de ferro, pequena embora, conta já não poucos e tristes episódios. Absorto nestas e noutras reflexões estava o meu amigo Tito, poeta aos 20 anos, sem dinheiro e sem bigode, sentado à mesa carunchosa do trabalho, onde ardia silenciosamente uma vela.
Devo proceder ao retrato físico e moral do meu amigo Tito. Tito não é nem alto nem baixo, o que equivale a dizer que é de estatura mediana, a qual estatura é aquela que se pode chamar francamente elegante, na minha opinião. Possuindo um semblante angélico, uns olhos meigos e profundos, um nariz descendente, legítimo e direto do de Alcibíades, a boca graciosa, a fronte larga como um verdadeiro trono do pensamento, Tito pode servir de modelo à pintura e de objeto amado aos corações de 15 e mesmo de 20 anos. Como as medalhas e como todas as coisas deste mundo de compensações, Tito tem um reverso. Triste coisa que é o reverso da cara e da cabeça. Parece que a natureza se dividira para dar a Tito o que tinha de melhor e o que tinha de pior, e pô-lo na miserável e desconsoladora condição do pavão, que se enfeita e contempla radioso, mas cujo orgulho se abate e desfalece quando olha para as pernas e para os pés. No moral, Tito apresenta o mesmo aspecto duplo do físico. Não tem vícios, mas tem fraquezas de caráter que quebram, um tanto ou quanto, as virtudes que o enobrecem. É bom e tem a virtude evangélica da caridade. Sabe, como o divino mestre, partir o pão da subsistência e dar de comer ao faminto, com verdadeiro júbilo de consciência e de coração. Não consta, além disso, que jamais fizesse mal ao mais impertinente bicho ou ao mais insolente homem, duas coisas idênticas, nos curtos dias da sua vida. Pelo contrário, conta-se que a sua piedade e bons instintos o levaram uma vez a ficar quase esmagado, procurando salvar da morte uma galga que dormia na rua e sobre a qual ia quase passando um carro. A galga, salva por Tito, afeiçoou-se-lhe tanto que nunca mais o deixou. À hora em que o vemos, absorto em pensamentos vagos, está ela estendida sobre a mesa a contemplá-lo, grave e sisuda. Só há que censurar em Tito as fraquezas de caráter, e deve-se crer que elas são filhas mesmo das suas virtudes. Tito vendia outrora as produções da sua musa, não por meio de uma permuta legítima de livro e moeda, mas por um meio desonroso e nada digno de um filho de Apolo. As vendas que faziam eram absolutas, isto é, trocando por dinheiro os seus versos, o poeta perdia o direito de paternidade sobre essas produções. Só tinha um freguês, era um sujeito rico, maníaco pela fama de poeta, e que, sabendo da facilidade com que Tito rimava, apresentou-se um dia no modesto albergue do poeta e entabulou a negociação por estes termos: Meu caro, venho propor-lhe um negócio da China. Pode falar, respondeu Tito. Ouvi dizer que você fazia versos, é verdade? Tito conteve-se a custo diante da familiaridade do tratamento e respondeu: É verdade. Muito bem. Proponho-lhe o seguinte: compro-lhe por bom preço todos os seus versos, não os feitos, mas os que fizer de hoje em diante, com a condição de que eu usei de dar à estampa como obra da minha lavra. Não ponho outras condições ao negócio. Advirto-lhe, porém, que prefiro as odes e as poesias de sentimento. Quer? Quando o sujeito acabou de falar, Tito levantou-se e com um gesto mandou-o sair. O sujeito pressentiu que, se não saísse logo, as coisas poderiam acabar mal. Preferiu tomar o caminho da porta, dizendo entre dentes: Hás de procurar-me, deixa estar. O meu poeta esqueceu no dia seguinte a aventura da véspera, mas os dias passaram-se e as necessidades urgentes apresentaram-se à porta com o olhar suplicante e as mãos ameaçadoras. Ele não tinha recursos,
Depois de uma noite atribulada, lembrou-se do sujeito e tratou de procurá-lo. Disse-lhe quem era e que estava disposto a aceitar o negócio. O sujeito, rindo-se com um riso diabólico, fez o primeiro adiantamento, sob a condição de que o poeta lhe levaria no dia seguinte uma ode aos polacos. Tito passou a noite a regimentar palavras sem ideias, tal era o seu estado, e no dia seguinte levou a obra ao freguês, que a achou boa e dignou-se apertar-lhe a mão. Tal é a face moral de Tito. A virtude de ser pagador em dia levava-o a mercar com os dons de Deus. E ainda assim vemos nós que ele resistiu, e só foi vencido quando se achou com a corda ao pescoço. A mesa a qual Tito estava encostado era um traste velho e de lavor antigo. Herdara-o de uma tia que lhe havia morrido fazia 10 anos. Um tinteiro de osso, uma pena de ave, algum papel, eis os instrumentos de trabalho de Tito. 2 cadeiras e uma cama completavam a sua mobília. Já falei na vela e na galga. A hora em que Tito se engolfa em reflexões e fantasias era noite alta. A chuva caía com violência e os relâmpagos, que de instante a instante rompiam o céu, deixavam ver o horizonte pejado de nuvens negras e túmidas. Tito nada via, porque estava com a cabeça encostada nos braços, e estes sobre a mesa, e é provável que nada ouvisse, porque se entretinha em refletir nos perigos que oferecem os diferentes modos de viajar. Mas qual o motivo destes pensamentos em que se engolfava o poeta? É isso que eu vou explicar à legítima curiosidade dos leitores. Tito, como todos os homens de 20 anos, poetas e não poetas, sentia-se afetado da doença do amor. Uns olhos pretos, um porte senhoril, uma visão, uma criatura celestial, qualquer coisa por esse teor, havia influído por tal modo no coração de Tito, que o pusera, pode-se dizer, à beira da sepultura. O amor em Tito começou por uma febre. Esteve 3 dias de cama e foi curado, da febre e não do amor, por uma velha da vizinhança, que conhecia o segredo das plantas virtuosas, e que pôs o meu poeta de pé, com o que adquiriu mais um título à reputação de feiticeira que os seus milagrosos curativos lhe haviam granjeado. Passado o período agudo da doença, ficou-lhe esse resto de amor que, apesar da calma e da placidez, nada perde da sua intensidade. Tito estava ardentemente apaixonado, e desde então começou a defraudar o freguês das odes, subtraindo-lhe algumas estrofes inflamadas que dedicava ao objeto dos seus íntimos pensamentos, tal qual como aquele senhor Deofael, dos amores leais e pudicos, com quem se pareceu, não na sensaboria dos versos, mas no infortúnio amoroso. O amor contrariado, quando não leva a um desdém sublime da parte do coração, leva à tragédia ou à asneira. Era nesta alternativa que se debatia o espírito do meu poeta. Depois de haver gasto em vão o latim das musas, aventurou uma declaração oral à dama dos seus pensamentos. Esta ouviu-o com dureza d'alma, e quando ele acabou de falar, disse-lhe que era melhor voltar à vida real e deixar musas e amores para cuidar do alinho da própria pessoa. Não presuma o leitor que a dama de quem lhe falo tinha a vida tão desenvolta como a língua. Era, pelo contrário, um modelo da mais seráfica pureza e do mais perfeito recato de costumes. Recebera a educação austera de seu pai, antigo capitão de milícias, homem de incrível boa-fé, que neste século desabusado ainda acreditava em 2 coisas, nos programas políticos e nas cebolas do Egito. Desenganado de uma vez nas suas pretensões, Tito não teve força de ânimo para varrer da memória a filha do militar.
E a resposta crua e desapiedada da moça estava-lhe no coração como um punhal frio e penetrante. Tentou arrancá-lo, mas a lembrança, viva sempre, como um ara de vesta, trazia-lhe as fatais palavras ao meio das horas mais alegres ou menos tristes da sua vida, como um aviso de que a sua satisfação não podia durar e que a tristeza era o fundo real dos seus dias. Era assim que os egípcios mandavam pôr um sarcófago no meio de um festim, como lembrança de que a vida é transitória e que só na sepultura existe a grande e eterna verdade. Quando, depois de voltar a si, Tito conseguiu encadear duas ideias e tirar delas uma consequência, dois projetos se lhe apresentaram, qual mais próprio a granjear-lhe a avilta de pusilânime. Um concluía pela tragédia, outro pela asneira. Triste alternativa dos corações não compreendidos. O primeiro desses projetos era simplesmente deixar este mundo. O outro limitava-se a uma viagem, que o poeta faria por mar ou por terra, a fim de deixar por algum tempo a capital. Já o poeta abandonava o primeiro por achá-lo sanguinolento e definitivo. O segundo parecia-lhe melhor, mas consentâneo com a sua dignidade e, sobretudo, com os seus instintos de conservação. Mas qual o meio de mudar de sítio? Tomaria por terra? Tomaria por mar? Qualquer desses dois meios tinham seus inconvenientes. Estava o poeta nestas averiguações, quando ouviu que batiam à porta 3 pancadinhas. Quem seria? Quem poderia ir procurar o poeta àquela hora? Lembrou-se que tinha umas encomendas do homem das odes e foi abrir a porta disposto a ouvir resignado a muito plausível sarabanda que ele lhe vinha naturalmente pregar. Aqui deixa de falar o autor para falar o protagonista. Não quero tirar o encanto natural que há de ter a narrativa do poeta, reproduzindo as suas próprias impressões. O poeta foi, como disse, abrir a porta. Diz ele: mas, ó, pasmo, eis que uma sílfide, uma criatura celestial, vaporosa, fantástica, trajando os vestes alvas, nem bem de pano, nem bem névoas, uma coisa entre as duas espécies, pés alígeros, rosto sereno e insinuante, olhos negros e cintilantes, cachos louros do mais leve e delicado cabelo, a caírem-lhe graciosos pelas espáduas nuas, divinas como as tuas, ó Afrodita. Eis que uma criatura assim invade o meu aposento e, estendendo a mão, ordena a mim que feche a porta e tome assento à mesa. Eu estava assombrado. Maquinalmente voltei ao meu lugar sem tirar os olhos da visão. Esta sentou-se defronte de mim e começou a brincar com a galga, que dava mostras de não ousado contentamento. Passaram-se nisto 10 minutos. Depois do que a singular criatura, cravando seus olhos nos meus, perguntou-me com uma doçura de voz nunca ouvida: em que pensas, poeta? Planteias algum amor mal parado? Sofres com a injustiça dos homens? Dói-te a desgraça alheia ou é a própria que te sombreia a fronte? Esta indagação era feita de um modo tão insinuante que eu, sem inquirir o motivo da curiosidade, respondi imediatamente: penso na justiça de Deus. É contraditória a expressão, Deus é a justiça. Não é, se fosse, teria repartido irmamente a ternura pelos corações e não consentiria que um ardesse inutilmente pelo outro. O fenômeno da simpatia devia ser sempre recíproco, de maneira que a mulher não pudesse olhar com frieza para o homem, quando o homem levantasse os olhos de amor para ela. Não és tu quem fala, poeta. É o teu amor próprio, ferido pela má paga do teu afeto.
Mas de que te servem as musas? Ainda não vieram a ti como eternas consoladoras que são? Entra no santuário da poesia, engolfa-te no seio da inspiração, esquecerás aí a dor da chaga que o mundo te abriu. Coitado de mim, que tenho a poesia fria e apagada a inspiração. De que precisas tu para dar vida à poesia e à inspiração? Preciso do que me falta, e falta-me tudo. Tudo? É exagerado. Tens o selo com que Deus te distinguiu dos outros homens, e isso te basta. Cismavas em deixar esta terra? É, verdade. Bem, venho a propósito. Queres ir comigo? Para onde? Que importa? Queres vir? Quero, assim me distrairei. Partiremos amanhã. É por mar ou por terra? Nem amanhã, nem por mar, nem por terra, mas hoje e pelo ar. Levantei-me e recuei. A visão levantou-se também. Tens medo? Perguntou ela. Medo não, mas... Vamos, faremos uma deliciosa viagem. Era de esperar um balão para a viagem aérea, a que me convidava a inesperada visita. Mas os meus olhos se arregalaram prodigiosamente quando viram abrirem-se das espáduas da visão duas longas e brancas asas que ela começou a agitar e das quais caía uma poeira de ouro. Vamos, disse a visão. E eu maquinalmente repeti, vamos. E ela tomou-me nos braços, subimos até o teto que se rasgou e passamos ambos, visão e poeta. A tempestade tinha, como por encanto, cessado. Estava o céu limpo, transparente, luminoso, verdadeiramente celestial, enfim. As estrelas fugiam com a sua melhor luz, e um luar branco e poético caía sobre os telhados das casas e sobre as flores e a relva dos campos. Subimos. Durou a ascensão algum tempo. Eu não podia pensar. Ia atordoado e subia sem saber para onde, nem a razão por quê. Sentia que o vento agitava os cabelos loiros da visão e que eles batiam docemente na face, do que resultava uma exalação celeste que embriagava e adormecia. O ar estava puro e fresco. Eu, que me havia distraído há algum tempo da ocupação das musas no estudo das leis físicas, contava que naquele subir contínuo, breve chegaríamos a sentir os efeitos da refração da atmosfera. Engano meu. Subíamos sempre e muito, mas a atmosfera conservava-se sempre a mesma, e quanto mais subíamos, melhor respirávamos. Isso passou rápido pela minha mente. Como disse, eu não pensava. Ia subindo sem olhar para a terra. E para que olharia para a terra? A visão não podia conduzir-me senão ao céu. Em breve comecei a ver os planetas fronte por fronte. Era já sobre a madrugada. Vênus, mais pálida e loura que de costume, ofuscava as estrelas com o seu clarão e com a sua beleza. Lancei um olhar de admiração para a deusa da manhã. Mas subíamos sempre. Os planetas passavam à minha larga como se foram corcéis desenfreados. Afinal, penetramos em uma região inteiramente diversa das que havíamos atravessado naquela assombrosa viagem. Eu senti expandir-se minha alma na nova atmosfera. Seria aquilo o céu? Não ousava perguntar, e mudo esperava o termo da viagem. À proporção que penetrávamos nessa região, ia-se a minha alma rompendo em júbilo. Daí a algum tempo entrávamos em um planeta. Começamos a fazer o trajeto a pé. Caminhando, os objetos até então vistos através de um nevoeiro tomavam aspecto de coisas reais. Pude ver então que me achava em uma nova terra, a todos os respeitos estranha.
O primeiro aspecto vencia o que oferece a poética Istambul ou a poética Nápoles. Mais entrávamos, mais os objetos tomavam o aspecto da realidade. Assim chegamos à grande praça onde estavam construídos os reais passos. A habitação régia era, por assim dizer, uma reunião de todas as ordens arquitetônicas, sem excluir a chinesa, sendo de notar que esta última fazia não mediana despesa na estrutura do palácio. Eu quis sair da ânsia em que estava, por saber em que país acabava de entrar, e aventurei uma pergunta à minha companheira. Estamos no país das quimeras, respondeu ela. No país das quimeras? Das quimeras, país para onde viaja 3/4 partes do gênero humano, mas que não se acha consignado nas tábuas da ciência. Contentei-me com a explicação, mas refleti sobre o caso. Por que motivo iria parar ali? A que era levado? Estava nisto, quando a fada me advertiu de que éramos chegados à porta do palácio. No vestíbulo havia uns 20 ou 30 soldados, que fumavam em grossos cachimbos de escumas do mar e que se embriagavam, como os outros tantos padixás, na contemplação dos novelos de fumo azul e branco que lhes saíam da boca. À nossa entrada houve continência militar. Subimos pela grande escadaria e fomos ter aos andares superiores. Vamos falar aos soberanos, disse a minha companheira. Atravessamos muitas salas e galerias. Todas as paredes, como no poema de Diniz, eram forradas de papel prateado e lantejoulas. Afinal, penetramos na grande sala. O gênio das bagatelas, de que fala Eupino, estava sentado em um trono de casquinha, tendo de ornamento 2 pavões, um de cada lado. O próprio soberano tinha por coifa um pavão vivo, atado pelos pés, a uma espécie de solidéu, maior que o dos nossos padres, o qual, por sua vez, ficava firme na cabeça por meio de 2 largas fitas amarelas, que vinham atar-se debaixo dos reais queixos. Coifa idêntica adornava a cabeça dos gênios da corte, que correspondem aos viscondes deste mundo, e que cercavam o trono do brilhante rei. Todos aqueles pavões, de minuto a minuto, armavam-se, apavoneavam-se e davam os guinchos do costume. Quando entrei na grande sala pela mão da visão, houve um murmúrio entre os fidalgos quiméricos. A visão declarou que ia apresentar um filho da terra. Seguiu-se a cerimônia da apresentação, que era uma enfiada de cortesias, passagens e outras coisas quiméricas, sem excluir a formalidade do beijamão. Não se pense que fui eu o único a beijar a mão ao gênio soberano. Todos os gênios presentes fizeram o mesmo, porque, segundo ouvi depois, não se dá naquele país o ato mais insignificante sem que esta formalidade seja preenchida. Depois da cerimônia da apresentação, perguntou-me o soberano que tratamento tinha eu na terra para dar-me um cicerone correspondente. Eu tenho, se tanto, uma triste mercê. Só isso? Pois há de ter o desprazer de ser acompanhado pelo cicerone comum. Nós temos cá a senhoria, a excelência, a grandeza e outras mais. Mas quanto à mercê, essa, tendo habitado algum tempo este país, tornou-se tão pouco útil que julguei melhor despedi-la. A este termo, a senhoria e a excelência, 2 criaturas emperdigadas, que se haviam aproximado de mim, voltaram-me as costas, encolhendo os ombros e deitando-me um olhar de través com a maior expressão de desdém e pouco caso. Eu quis perguntar à minha companheira o motivo deste ato daquelas 2 quiméricas pessoas. Mas a visão puxou-me pelo braço e fez-me ver com um gesto que estava desatendendo ao gênio das bagatelas,
cujos sobrolhos se contraíram, como dizem os poetas antigos, que se contraíam os de Júpiter tonante. Neste momento entrou um bando de moçóilas frescas, lépidas, bonitas e louras. Ó, mas de um louro que se não conhece entre nós, os filhos da terra. Entraram elas a correr com a agilidade de andorinhas que voam. E depois de apertarem galhofeiramente a mão aos gênios de corte, foram ao gênio soberano, diante de quem fizeram umas 10 ou 12 mesuras. Quem eram aquelas raparigas? Eu estava de boca aberta. Indaguei da minha guia e soube. Eram as utopias e as quimeras que iam da terra, onde havia passado a noite na companhia de alguns homens e mulheres de todas as idades e condições. As utopias e as quimeras foram festejadas pelo soberano, que se dignou sorrir-lhes e bater-lhes na face. Elas, alegres e risonhas, receberam os carinhos reais, como coisa que lhes era devida. E depois de 10 ou 12 mesuras, repetições das anteriores, foram-se da sala, não sem abraçarem-me ou beliscarem-me, quando espantado eu olhava para elas, sem saber por que me tornava objeto de tanta jovialidade. O meu espanto crescia de ponto, quando ouvia a cada uma delas esta expressão muito usada nos bailes de máscaras. Eu te conheço. Depois que saíram todos, o gênio fez um sinal, e toda a atenção concentrou-se no soberano, a ver o que ia sair-lhe dos lábios. A expectativa foi burlada, porque o gracioso soberano, apenas com um gesto, indicou ao cicerone comum o mísero hóspede que daqui tinha ido. Seguiu-se a cerimônia da saída, que durou longos minutos, em virtude das mesuras, cortesias e beijamão do estilo. Os três, eu, a fada condutora e o cicerone, passamos à sala da rainha. A real senhora era uma pessoa digna de atenção a todos os respeitos. Era imponente e graciosa. Trajava vestido de gaza e roupa da mesma fazenda, bozerguins de cetim alvo, pedras finas de todas as espécies e cores, nos braços, no pescoço e na cabeça. Na cara trazia posturas finíssimas e com tal arte que parecia haver sido corada pelo pincel da natureza. Dos cabelos recendiam ativos cosméticos e delicados olhos. Não pude disfarçar a impressão que me causava um todo assim. Voltei-me para a companheira de viagem e perguntei como se chamava aquela deusa. Não a vê? Respondeu a fada. Não vê as 300 raparigas que trabalham em torno dela? Pois então, é a moda, cercada de suas 300 belas, caprichosas filhas. A estas palavras eu lembrei-me do Isope. Não duvidava já de que estava no país das quimeras, mas raciocinei, para que Diniz falasse de algumas dessas coisas, é preciso que cá tivesse vindo e voltasse como está averiguado. Portanto, não devo recear de cá ficar morando eternamente. Descansado por esse lado, passei a atender para os trabalhos das companheiras da rainha. Eram umas novas modas que se estavam arranjando para vir a este mundo substituir as antigas. Houve a apresentação com o cerimonial do estilo. Estremeci quando posei os lábios na mão fina e macia da soberana. Esta não reparou, porque tinha na mão esquerda um psiché, onde se mirava de momento a momento. Impetramos os três licença para continuar a visita do palácio e seguimos pelas galerias e salas. Cada sala era ocupada por um grupo de pessoas, homens ou mulheres, algumas vezes mulheres e homens, que se ocupavam nos diferentes mistérios de que estavam incumbidos pela lei do país, ou por ordem arbitrária do soberano. Percorria essas salas diversas com um olhar espantado, estranhando o que via, aquelas ocupações,
aqueles costumes, aqueles caracteres. Em uma das salas, um grupo de 100 pessoas ocupava-se em adelgaçar uma massa branca, leve e balofa. Naturalmente, este lugar é a hucharia, dizia comigo. Estão preparando alguma iguaria singular para o almoço do rei. Indaguei do Cicerone se havia acertado. O Cicerone respondeu: Não, senhor. Estes homens estão ocupados em preparar massa cerebral para um certo número de homens de todas as classes, estadistas, poetas, namorados, etc. Serve também a mulheres. Esta massa é especialmente para aqueles que no seu planeta vivem com verdadeiras disposições do nosso país, aos quais fazemos presente deste elemento constitutivo. É massa quimérica? Da melhor que se ha visto até hoje. Pode ver-se? O Cicerone sorriu-se, chamou o chefe da sala, a quem pediu um pouco da massa. Este foi com prontidão ao depósito e tirou uma porção que entregou-me. Mal tomei das mãos do chefe, desfez-se a massa como se fora composta de fumo. Fiquei confuso, mas o chefe bateu-me no ombro. Vá descansado, disse. Nós temos à mão matéria-prima. É da nossa própria atmosfera que nos servimos, e a nossa atmosfera não se enxota. Esse chefe tinha uma cara insinuante, mas, como todos os quiméricos, era sujeito a abstrações, de modo que não pude arrancar-lhe mais uma palavra, porque ele, ao dizer as últimas, começou a olhar para o ar e a contemplar o vôo de uma mosca. Este caso atraiu os companheiros, que se chegaram a ele e mergulharam-se todos na contemplação do alado inseto. Os três continuamos o nosso caminho. Mais adiante era uma sala onde muitos quiméricos, à roda de mesas, discutiam os diferentes modos de inspirar aos diplomatas e diretores deste nosso mundo os pretextos para encher o tempo e apavorar os espíritos com futilidades e espantalhos. Esses homens tinham ares de finos e espertos. Havia ordem do soberano para não entrar naquela sala em horas de trabalho. Uma guarda estava à porta. A menor distração daquele congresso seria considerada uma calamidade pública. Continuei com o Cicerone e fui ter a outra sala, onde muitos quiméricos, de boca aberta, escutavam as preleções de um filósofo do país. O filósofo falava pausado e parecia embebido na música das próprias palavras. Tinha um gesto estudado, cheio de si, como de Vádios falando a Trissotim. Detive-me aí. Dizia o filósofo: Meus caros filhos, o universo é composto de maldade e invejas. Não há talento, por mais prodigioso, que não seja ferido pela seta da calúnia e do desdém dos egoístas. Como fugir a esta triste situação? De um modo único, que cada um, começando a viver, deve logo compenetrar-se de que nada há acima de si, e desta convicção própria nascerá a convicção alheia. Quem há de contestar o talento a um homem que começa por senti-lo em si e diz que o tem? Os ouvintes alçaram a voz e num coro exclamaram: Muito bem! O filósofo continuou: Dirão que isso é vaidade, mas se bem compreendeis a nossa natureza e a natureza dos outros, deveis saber que isso que lá embaixo se chama vaidade não é entre nós outra coisa mais do que a verdadeira tensão do espírito, a consciência da nossa elevação moral. A preleção acabou com estas palavras. O filósofo desceu do espaldar em que estava e todas as quimeras fizeram alas para deixá-lo passar. Continuei a minha viagem. Andei de sala em sala, de galeria em galeria, aqui visitando um museu, ali um trabalho ou um jogo. Tive tempo de ver tudo,
de tudo examinar com atenção e pelo miúdo. Ao passar pela grande galeria que dava para a praça, vi que o povo, reunido embaixo das janelas, cercava uma forca. Era uma execução que ia ter lugar. Crime de morte? Não, responderam-lhe. Crime de lesa cortesia. Era um quimérico que havia cometido o crime de não fazer a tempo e com graça uma continência. Este crime é considerado naquele país como a maior audácia possível e imaginável. O povo quimérico contemplou a execução como se assistisse a um espetáculo de saltimbancos, entre aplausos e gritos de prazer. Entretanto, era a hora do almoço real. À mesa do gênio soberano só se sentavam o rei, a rainha, 2 ministros, um médico e a encantadora fada que me havia levado àquelas alturas. A fada, antes de sentar-se à mesa, implorou do rei a mercê de admitir-me ao almoço. A resposta foi afirmativa. Tomei assento. O almoço foi o mais sucinto e rápido que é possível imaginar. Durou alguns segundos, depois do que todos se levantaram e abriu-se mesa para o jogo das reais pessoas. Fui assistir ao jogo. Em roda da sala havia cadeiras onde estavam sentadas as utopias e as quimeras. Às costas dessas cadeiras emperticaram-se fidalgos quiméricos, com os seus pavões e as suas vestiduras de escarlate. Aproveitei a ocasião para saber como é que me conheciam aquelas assanhadas raparigas. Encostei-me a uma cadeira e indaguei da utopia que se achava nesse lugar. Esta impetrou licença e, depois das formalidades do costume, retirou-se a uma das salas comigo e aí perguntou-me: Pois deveras não sabes quem somos? Não nos conheces? Não as conheço, isto é, conheço-as agora, e isso dá-me verdadeiro pesar, porque quisera tê-las conhecido há mais tempo. Oh, sempre poeta! É que deveras são de uma gentileza sem rival. Mas onde é que me viram? Em tua própria casa. Oh, não te lembras? À noite, cansado das lutas do dia, recolhes-te ao aposento e aí, abrindo velas ao pensamento, deixas-te ir por um mar sereno e calmo. Nessa viagem acompanham-te algumas raparigas. Somos nós, as utopias, nós, as quimeras. Compreendi afinal uma coisa que se me estava a dizer há tanto tempo. Sorri-me e, cravando os meus olhos nos da utopia que tinha diante de mim, disse: Ah, sois vós, é verdade. Consoladora companhia que me distrai de todas as misérias e pesares. É no seio de vós que eu enxugo as minhas lágrimas. Ainda bem. Conforta-me ver-vos a todas de face e debaixo de forma palpável. E queres saber, tornou a utopia, quem nos leva a todas para a tua companhia? Olha, vê. Voltei-me e vi a peregrina visão, minha companheira de viagem. Ah, é ela, respondi. É verdade, é a loura fantasia, a companheira desvelada dos que pensam e dos que sentem. A fantasia e a utopia entrelaçaram as mãos e olhavam para mim. Eu, como que enlevado, olhava para ambas. Durou isto alguns segundos. Quis fazer algumas perguntas, mas quando ia falar, reparei que as duas se haviam tornado mais delgadas e vaporosas. Articulei alguma coisa, porém, vendo que elas iam ficando cada vez mais transparentes e distinguindo-se-lhes já pouco as feições, soltei estas palavras: Então, que é isto? Por que se desfazem assim? Mais e mais as sombras desapareciam. Corri à sala do jogo. Espetáculo idêntico me esperava.
Era pavoroso. Todas as figuras se desfaziam como se fossem feitas de névoa. Atônito e palpitante, percorri algumas galerias e afinal saí à praça. Todos os objetos estavam sofrendo a mesma transformação. Dentro de pouco eu senti que me faltava o apoio aos pés e vi que estava solto no espaço. Nesta situação, soltei um grito de dor. Fechei os olhos e deixei-me ir, como se tivesse de encontrar por termo de viagem a morte. Era, na verdade, o mais provável. Passados alguns segundos, abri os olhos e vi que caía perpendicularmente sobre um ponto negro que me parecia do tamanho de um ovo. O corpo rasgava como um raio o espaço. O ponto negro cresceu, cresceu e cresceu, até fazer-se do tamanho de uma grande esfera. A minha queda tinha alguma coisa de diabólica. Soltava de vez em quando um gemido. O ar batendo-me nos olhos obrigava-me a fechá-los de instante a instante. Afinal, o ponto negro que havia crescido continuava a crescer, até aparecer-me com o aspecto da terra. É terra, disse comigo. Creio que não haverá expressão humana para mostrar a alegria que sentiu a minha alma, perdida no espaço, quando reconheceu que se aproximava do planeta natal. Curta foi a alegria. Pensava, e pensava bem, que naquela velocidade, quando tocasse em terra, seria para nunca mais se levantar. Tive um calafrio. Vi a morte diante de mim e encomendei a minha alma a Deus. Assim fui, ou antes, vim, até que, milagre dos milagres, caí sobre a praia, de pé, firme, como se não houvesse dado aquele infernal salto. A primeira impressão, quando me vi em terra, foi de satisfação. Depois, tratei de ver em que região do planeta me achava. Podia ter caído na Sibéria ou na China. Verifiquei que me achava a 2 passos de casa. Apressei-me a voltar aos meus pacíficos lares. A vela estava gasta. A galga, estendida sobre a mesa, tinha os olhos fitos na porta. Entrei e atirei-me sobre a cama, onde adormeci, refletindo no que acabava de acontecer-me. Tal é a narrativa de Tito. Esta pasmosa viagem serviu-lhe de muito. Desde então, adquiri um olhar de lince capaz de descobrir, à primeira vista, se um homem tem na cabeça miolos ou massa quimérica. Não há vaidade que possa com ele. Mal a ver, lembra-se logo do que presenciou no reino das bagatelas e desafia sem preâmbulo a história da viagem. Daqui vem que se era pobre e infeliz e mais pobre ficou depois disto. É a sorte de todos quantos entendem dever dizer o que sabem. Nem se compra por outro preço a liberdade de desmascarar a humanidade. Declarar guerra à humanidade é declará-la a toda a gente, atendendo-se a que ninguém há que mais ou menos deixe de ter no fundo do coração esse áspide venenoso. Isto pode servir de exemplo aos futuros viajantes e poetas, a quem acontecer a viagem milagrosa que aconteceu ao meu poeta. Aprenda os outros no espelho deste. Vejam o que lhes aparecer à mão, mas procure dizer o menos que possam, as suas descobertas e as suas opiniões. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com